Veja o Salmo 34, o Salmo de Davi, tem muitas revelações para nós, mas o nosso versículo hoje é o 6, mas eu vou ler do 1 em diante, tá bom? O nosso versículo é o 5, desculpa. Do 1 ao 5, Davi primeiro começa dizendo algo que parece utópico, que nunca será real. Louvarei ao Senhor quando? Em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Mas como eu posso louvar a Deus em todo o tempo? Nós temos explicado que louvar é exaltar o Senhor. Exaltar o Senhor diante das adversidades. Quer dizer, nos momentos mais difíceis é que temos que louvar. Quer dizer, exaltar. Eu conto sempre o rei Ezequias, quando ele estava cercado pelo exército inimigo, que era um exército numeroso, poderoso, ele reuniu o seu povo e louvou a Deus, como? Dizendo, aleluia, aleluia, glória, glória. É bonito dar aleluia e glória a Deus, mas não foi. Ele disse, pessoal, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque maior é o que está conosco. É exatamente o que ele fez, que isso quer louvar a Deus, que ele exaltou o Senhor diante das adversidades. É o que nós temos que fazer. Veio um diagnóstico médico, você tem um diagnóstico de um câncer, tem um diagnóstico de uma lesão cardíaca ou hepática, renal, o que for, o que você tem que falar? Para você mesmo, ou para quem está ao pé de você. Eu não vou temer, eu não vou me espantar por causa desse diagnóstico. Por quê? Porque maior é o que está comigo. Então, nós não podemos esquecer disso, mas como eu falei, está na frente. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos seu nome. Temos que exaltar o Senhor então. Agora, busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. O que está atemorizando você? O que está assustando você? O que está apavorando você? Pastor, eu não tenho nem como explicar o que está me apavorando. Eu tenho citado isso porque quando a pessoa diz, não, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de altura. Mas tem gente que não sabe explicar, não dá para explicar. É um medo que vem, uma coisa repentina, que acelera o seu coração, que causa uma confusão na sua mente, um conflito nos seus pensamentos, que faz você pensar de você mesmo, que você está ficando doido, que você está ficando louco, né? Um medo, não sei, uma coisa que me pega, mas aí o que você tem? Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor é buscar aquela declaração, aquela citação bíblica que vai te dar segurança, vai te dar confiança. Entende? Se for o caso do medo, você vai buscar, não, a Bíblia diz que Deus não me deu o espírito de medo. É isso que você precisa, de buscar. Buscar o Senhor, buscar aquela revelação, aquela citação bíblica. Às vezes, ouvindo, você veio buscar e no meio da pregação o pastor fala algo que é o que você precisava. Quer dizer, mexeu com você, fortaleceu você. Aquilo foi tudo que você precisava. Nosso versículo principal de hoje, 5. Olharam para ele. Para quem? Não buscou o Senhor? Você buscou. O que eu falei? Busca a citação bíblica. Busca aquela revelação da palavra. Você busca aquilo que a Bíblia diz. Aí você olha para aquilo. Olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficarão confundidos. Então você tem que olhar para o Senhor, para aquilo que ele está falando, e aquilo que ele fala ilumina você. Aquilo que ele fala clareia você. O salmista diz aqui na frente, aqui a maioria conhece, Salmo 119, versículo 105. 119, versículo 105. Todos aqui a maioria conhece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É isso então. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós citamos no culto anterior um homem lá em João capítulo 5, que ele estava muito confuso. Ele ouviu falar, havia uma crença de que qualquer pessoa que descesse naquele tanque chamado Betesda, antes, entenda bem, quando o anjo movia as águas, que era curado de qualquer doença e enfermidade. Mas ele não tinha chance, ele estava confundido com isso. Olha o que diz. Depois havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse.
Repito, se era uma crença, se foi um caso, porque você já passou por isso ou já ouviu. A pessoa contou assim, pastor Jaime, quando você orou, eu senti um fogo, né? Outro dia assim, eu senti um vento, até dei o testemunho do missionário, que ele era jovenzinho ainda, quando ele ficou curado de astigmatismo. Ele disse que na hora ele sentiu passar um vento entre o óculos e os olhos. E tem gente também esperando o mesmo vento. O outro disse, como eu falei, pastor, quando você orou, veio um fogo, eu senti um fogo. Tem gente esperando sentir esse fogo. Aí o que acontece? Você acaba ficando confundido. Por que comigo não acontece? Por que isso não acontece comigo? Eu estou lá, eu também estou, eu tenho que pedir, Deus, eu quero esse vento também, Deus, eu quero esse fogo. O outro disse, foi um gelo. Já ouviu alguém falar? Foi um gelo, pastor, eu senti como se fosse um gelo em cima de mim, uma coisa gelada em cima de mim, na mesma hora, entenda bem, e as pessoas ficam esperando, como ele esperava o movimento das águas. Aí diz assim, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava ali, naquele estado havia muito tempo, disse, queres ficação? Versículo 6. Queres ficação? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Atenção, nosso versículo. Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. O que ele tinha que fazer? Olhar para Jesus. Mas o que é olhar para Jesus? Olhar para Jesus é olhar para aquilo que ele diz. Busquei ao Senhor, busquei a palavra. Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quando eu olho então para aquilo que Deus fala, eu sou iluminado. Na mesma hora o homem foi iluminado. E diz aqui, levanta-te, quer dizer, toma uma posição, toma a tua cama e anda. A fé sem obras está morta. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Acabou. O que ele fez? Ele olhou para Jesus. Você tem que olhar. Aquilo que Deus fala não é a experiência de alguém. Claro que funciona, o testemunho é importante, mas não é porque uma pessoa foi curada daquela maneira que você tem que ser curado da mesma maneira. O que você tem é ouvir o Senhor. É prestar atenção no que Ele diz, porque o que Ele diz é luz para você, ilumina você. Procure ouvir o que Ele tem. Quando Ele fala, então, Ele ilumina o nosso coração recebe aquela revelação e não ficamos confundidos, não ficamos, peraí, Senhor, 38 anos, pensa um homem que 38 anos não andava, como eram suas pernas? Atrofiadas, não é verdade? Você fica um mês com gesso, quando você tira, tem que fazer fisioterapia. Tem gente que fica, por exemplo, nós tivemos o caso de um irmão, esse negócio da Covid e tudo, ele ficou entubado e tudo. Quando ele voltou, ele ficou entubado, então ele teve que fazer fisioterapia para respiração, para voltar a aprender a respirar de maneira normal. Eu disse, mas será que ele desaprendeu? Foi um tempo, não sei quantos dias foi que ele ficou entubado, mas quando voltou, ele teve que fazer fisioterapia para reaprender a respirar por si próprio. Nem sabia disso. Mas também, não sei quantos dias foi, não estou lembrando o dia agora. Essa semana eu vi de um irmão aqui do evangelismo, que ele ficou 28 dias entubado. 28 dias. Deu até aquela ferida aqui atrás, teve até que fazer uma correção e tudo da ferida que ele fez. Mas o que eu ia falar desse outro irmão, ele falou, pastor Jaime, ele falou assim, ele contando para o irmão, que ele teve que reaprender a andar. Imagine 38 anos. Mas, meu irmãozinho, quando Deus ilumina, você não fica confundido. Você não fica perguntando, mas como? Não, é uma certeza, é uma convicção que vem quando Deus fala ao seu coração. Quer dizer, quando a palavra vem, você não fica confundido. Aquilo vem, ilumina você, fala de uma tal maneira, veio uma certeza que o homem se levantou. Aí diz assim, aquele dia era sábado, aqui eu vou comentar rápido, porque eu já preguei no culto anterior, tá? Mas vocês não pegaram. Então os judeus disseram aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? É uma coisa estranha a religião, né? Porque imagine, o homem disse, aquele que me curou. O que eles poderiam perguntar? Curou de quê? Não é verdade? Ou pelo menos, quem é o homem que te curou? Mas não. Veja o que eles perguntaram. Quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? Eles não queriam saber do milagre. Não querem. É aquele negócio, quando a pessoa quer criticar, é como hoje, você vê aí, hoje nós temos, o Brasil fica de um lado ou do outro. Eu sempre digo, eu não sou direita nem esquerda, eu sou do alto, sou de Jesus.
7 de setembro eu convidei todo mundo para orar pela nação, né? Não é orar por um grupo político, não, orar pela nação. Todo mundo orando, fazendo um clamor pela nação. Como hoje tem o clamor, todo último domingo do mês tem um clamor pelas nações. Mas o que eu ia falar para você aqui, que é importante, é como as pessoas querem então dar notícia do jeito que eles querem, né? Pegam e vê, a pessoa começa a ver de outro ângulo. Eles viram de uma maneira diferente. Ei, quem te disse, toma a tua cama e anda? A pergunta não deveria ser essa. Como disse, aquele que me curou, ele mesmo disse, toma a tua cama e anda. Eles deveriam dizer, curou de quê? E ele fala, há 38 anos, eu era paralítico. Há 38 anos que eu não andava. Há 38 anos, mas não quiseram saber disso. Aí ele fala assim, o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo, meu irmão, onde Jesus deve nos encontrar também, na presença dele. Hoje existe um movimento desigrejado, que você precisa de igreja. Não, não é por mim, é por você. A Bíblia diz, não deixando a sua congregação, como é o costume de alguns. Mas aqui está a resposta, e disse-lhe, eis que já estação, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Qual é a nossa mensagem? Mesmo curado, continue no templo. Porque no templo, com Jesus, você aprende a não pecar, irmão. Porque mesmo doente, você vai entrar no céu. Porque a doença destrói o quê? O seu corpo, mas não destrói o seu espírito. Não destrói. Agora, o pecado faz você se tornar réu do inferno, irmão. Aí é um perigo grande. Muita gente corre esse perigo. Então, frequente o templo não só para ser curado, ele foi curado fora do templo. Mas no templo ele ouviu Jesus. No templo você ouve a palavra. Qualquer pessoa que realmente teve um encontro com Jesus, que ouve a palavra dele, não volta para o pecado. Não pratica o pecado, quer dizer, não vive na prática. Porque pecar é uma coisa, viver na prática do pecado é outra. E quem conheceu Jesus não vive na prática do pecado. Mas vem o final. Qual o final? E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Aí, vamos voltar lá no Salmo 34, 5, o que falou ali? Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Você não fica confundido. Quem me curou? Não foi pastor não cura ninguém. Não foi igreja não cura, quem cura é Jesus. Aí você conhece Jesus, então quando você tem um encontro com Jesus, você é curado, você é salvo, muito importante, aprende a não pecar mais, e você começa a falar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Fica essa palavra aí, tá bom?